de uma maneira livre, espontânea, tá? Voluntária, liberalmente, entregar os dízimos do Senhor. Eu escolhi para esta hora um versículo muito bonito, muito importante, de um homem também que era assim, um homem muito especial para Deus, né? Ele com Deus e Deus com ele. Interessante, né? Havia uma harmonia entre eles. Está lá em Gênesis capítulo 28, tá? A partir do versículo 20, apenas 2 versículos. Esse homem se chama Jacó. Mais tarde ele recebeu o nome de Israel, tá? E nele foi consumada toda a obra de Deus do povo de Israel. Começou ali, através dele, o povo de Israel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que elegi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém? Então, irmãos, eu fiquei impressionado com a humildade de Jacó. Ele estava fugindo do seu irmão, tá? E agora ele, nessa humildade dele, de pedir ao Senhor, né? Fazer um voto ao Senhor, se repete, pão para ele comer, se desse pão para comer, veste para vestir, estaria tudo bem. Ele não pediu o contrário: se o Senhor me der fazenda, me der riqueza, certamente daria o dízimo, mas se der essas pequenas coisas, né? Então eu vi aqui um gesto de humildade muito grande da parte de Jacó para com Deus. E no entanto, né, foi tudo invertido. Ele trabalhou durante 14 anos para o seu tio Labão, e depois mais alguns anos, tá? E saiu de lá numa grande fazenda. Então foi mais de 20 anos que ele trabalhou, e saiu de lá numa grande fazenda, riquíssimo, né? No entanto, ele não colocou o coração dele na riqueza, né? Ele realmente serviu o Senhor, e o Senhor estava com ele, o Senhor disse que estaria com ele, né? Em todo o percurso da sua vida. Então ele fala essa palavra maravilhosa. E neste momento, irmãos, é o momento também que os irmãos deverão vir na frente para entregar os seus dízimos. Mas antes vamos ler como acontecia o dízimo na época. A entrega do dízimo como oferta a Deus era praticada em Canaã, antes da chegada dos israelitas. Gênesis 14, 20. Mais tarde, a legislação mosaica introduz essa prática em Israel, como meio de atender às necessidades do culto. Deuteronômio 12, 6. Então, hoje também essa prática nós temos em nossas igrejas para atender às necessidades do nosso culto. O pastor relatou aqui semana passada a conta de luz nossa. Foi um absurdo, né? Foi exorbitante o valor. Mas se nós não tivéssemos dízimo, como iríamos pagar essa conta de luz? Então, tudo depende dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Então, vamos fazer isso com amor, com dedicação, né? Sabendo que tudo provém de Deus, tudo vem dele mesmo. Nós apenas entregamos, né? Em gratidão por tudo que ele nos dá, tá? E nesta hora eu pedi aos irmãos, todos aqueles que trouxeram seu dízimo, suas ofertas, que venham até a frente e entreguem enquanto o ministério louvor vai cantar uma canção. Vamos da igreja se colocar de pé, louvar o Senhor hoje. Rude cruz.
Nosso Deus, nosso Pai, nós não temos palavra para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, na vida daqueles, Senhor Deus, que aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Agradecemos a Ti, Senhor Deus, porque muitos precisam de Jesus e neste dia, Senhor Deus, tão especial, Senhor Deus, que eles possam reconhecer em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Senhor Deus, abençoa essa igreja agora reunida, Senhor Deus, na programação especial do dia da ressurreição do seu Filho Jesus. Ó Pai, obrigado, porque ele não ficou na sepultura como os demais líderes religiosos, mas ele ressuscitou. E através desta ressurreição, que nos dá esperança de um dia encontrar com o Senhor Jesus, um dia estar no céu contigo, Pai. Assim, Senhor Deus, obrigado por essa grandidade que você dá ao seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, Senhor Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas de uma maneira geral. Ó Pai, ser com esta igreja, ser com o pastor da mesma, ser com os líderes, Senhor Deus, que trabalham aqui para que o culto seja uma bênção, Senhor Deus. Abençoando assim o ministério do louvor, o ministério das crianças, cada líder que trabalha, Senhor Deus, no intuito de melhorar cada dia, Senhor Deus. Assim, Pai, fica conosco. Abençoa todo o restante do culto desta noite, Senhor Deus, que possamos nesta noite sair daqui, se não cometamos, mas totalmente cheio do Santo Espírito. Fica conosco, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, nós vamos celebrar a comunhão que Jesus começou lá na cruz, porque quando ele paga um alto preço na cruz do Calvário, é para começar a igreja que nós estamos aqui hoje. Ele começa o ministério dele ensinando, ó, isso é igreja, isso é igreja, isso é igreja, mas o nome igreja vem só depois. Só que nós, enquanto igreja, não fazemos nada além do que imitar o que ele fez. E quando ele pagou um alto preço, foi porque ele nos via aqui redimidos pelo sangue dele na cruz, amém? Lutando o bom combate do Senhor, amém? Lado a lado, trabalhando e edificando a igreja do Senhor Jesus. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Edificar. Não você, o outro. Edifica quem está do seu lado. Edifica ao seu irmão, ao seu vizinho, ao seu parente. Edifica. Seja você alguém que edifica o outro. Vamos lá? Você pode sim sair do seu lugar e cumprimentar alguém. Eu queria que você refletisse na letra dessa canção e entendesse a profundidade da comunhão que temos em Cristo Jesus e do preço que foi pago para que estivéssemos aqui hoje. Eu sei que foi pago um alto preço.
Boa noite a todos, que a graça de Cristo seja conosco. Sejam bem-vindos mais uma vez, em nome de Jesus, na nossa comunhão, nossa celebração e ao culto nesta noite de adoração ao nosso Deus, que é o único de receber toda a honra e toda a glória. Após nós participarmos dos louvores, de algumas leituras e de explicações a respeito desse período que nós estamos vivendo, nós vamos também agora, antecedendo a celebração da Ceia do Senhor, ler também alguns textos, refletindo um pouco sobre o dia de hoje, que comemoramos e celebramos o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E eu quero convidá-los a acompanhar esta leitura que começamos aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 8 em diante. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 8 em diante. Diz assim a palavra de Deus: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não tentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O apóstolo Paulo aqui faz uma meditação a respeito das circunstâncias do nosso ministério, porque cada crente tem um ministério a realizar. Cada crente foi chamado através de Jesus Cristo para segui-lo, para ser um seguidor do Mestre, do Salvador. E esse seguir a Cristo envolve um comprometimento total de vida, de obediência à palavra de Deus, de comunhão com a igreja, de comunhão uns com os outros. Envolve uma dedicação, envolve renúncia, envolve tomar
a cruz de Cristo, ou a cruz semelhante a Cristo, dia a dia, e seguir, como Jesus falou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é deixar de fazer algo que você pode fazer, mas você nega e deixa essa coisa, esse negócio, esse desejo, muitas vezes inconsequente, e você renuncia porque você ama a Deus acima de todas as coisas, e você quer dar um bom testemunho de vida, de seguidor, de servo, de crente. Por essa razão, o apóstolo Paulo, ele declara: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nossos pecados, sim, e nossos pecados foram sepultados com Ele, e Ele ressurgiu ao terceiro dia, ressurgiu para a glória eterna, e garante para nós também, como aqui o texto também fala nesse versículo 14, que diz: sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, que é Deus, é claro, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Nós temos então a garantia da ressurreição eterna, da vida eterna, porque um dia todos nós ressuscitaremos, quando Jesus voltar para buscar o seu povo escolhido. Enquanto nós estivermos aqui, então nós temos esse comprometimento. Nós precisamos estar comprometidos com o Senhor Jesus Cristo, comprometidos com Deus, com a obra do Senhor, porque todas as coisas, verso 15, existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. E é bem provável, que Paulo está pensando aqui, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ele está dizendo, está pensando, mesmo que esse homem exterior se enfraqueça, mesmo que esse homem exterior, esse corpo exterior se envelheça, mesmo que esse corpo exterior se canse, se afadigue, e até mesmo que esse corpo exterior se decepcione, se frustre com as circunstâncias da vida, com os desafios que às vezes nos encontramos ou podemos nos encontrar, e nesse desafio, nesse exercício, agora nesse desafio grandioso que todos nós estamos sujeitos, uma coisa vai fazer diferença, queridos: é a fé, é o exercício da fé, é crer que o Senhor Jesus está conosco, é crer que o Senhor Jesus ressurgiu, e nós também, porque Ele é a primícia de todas as coisas, ressurgiremos com Ele, e que assim como Ele venceu, nós também venceremos, e que o alvo vai ser agradar ao Senhor, e que esse homem interior, que agora está renovado, que agora nasceu de novo, porque foi revestido do poder e glória,
através da ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Ele vai estar cada dia, se renovando, como ele diz aqui, dia a dia. Esse homem interior se renova de dia em dia. Por que é interessante, queridos, esse homem interior estar se renovando dia a dia? Como isso acontece, se renovar dia a dia do homem interior? Ele é necessário, em primeiro lugar, precisamos lembrar que ele é necessário para manter o exterior até a volta de Cristo. Esse homem interior, ele se renova através das orações, através do estudo da palavra, através do exercício da fé, através da obediência, através da renúncia, através de buscar não agradar nós mesmos, mas agradar o Senhor que nos chamou para servi-lo, para honrá-lo, com o nosso corpo, com a nossa vida, com o nosso testemunho autêntico de um cristão comprometido com Deus, que não nega a fé e que exalta o Senhor através do seu dia a dia. Paulo está preocupado com a sua igreja, a igreja de Corinto. Ele está preocupado com o comportamento daqueles cristãos. E ele então chama a atenção para que haja um comprometimento, assim como Jesus Cristo é plenamente comprometido conosco, assim como Deus é plenamente comprometido conosco e cumpriu a sua palavra. As promessas foram cumpridas através de Jesus Cristo, que se deu por nós. Voltando à primeira carta, também aos Coríntios, nós vemos na segunda, no capítulo 15, o apóstolo Paulo volta a dar uma orientação tão importante para aquela igreja, para aquele contexto, para nós hoje. Porque, meus irmãos queridos, ouvintes nesta noite, apenas mudou-se de lugar, apenas mudaram as pessoas do primeiro século para o século 21. As circunstâncias são parecidas. Em cada país, em cada lugar, pode haver e acontece as diferenças das perseguições, mas elas acontecem aqui, acontecem hoje. As tribulações acontecem também. As aflições desse corpo também acontecem. Os desejos desse corpo para satisfazer também acontecem hoje, da mesma forma que acontecia lá na igreja de Corinto. Uma igreja muito difícil para o apóstolo Paulo realizar o seu ministério, pelas inquietações daquela igreja, pela variedade de pessoas, diferentes nacionalidades, diferentes costumes, e se reuniam no mesmo lugar. Hoje também não é diferente, nos reunimos no mesmo lugar, mas somos pessoas diferentes. E só há uma coisa capaz de proporcionar harmonia e paz para nós: o amor de Deus, a fé, a esperança
a submissão a essa direção de Deus. Se você com calma estudar a carta aos Coríntios, você então vai entender bem, entender melhor a respeito do que estou falando, sobre as circunstâncias diárias de cada um. Nós não podemos estar sendo tragados por essas circunstâncias. Nós precisamos manter a mesma fé, a mesma confiança, a mesma esperança e a mesma postura, para que o mundo possa ver pessoas transformadas pelo poder de Deus, para que o mundo perdido, sem Deus e salvação, conheça melhor que o amor de Deus é realmente transformador, que redime verdadeiramente o homem dos seus pecados, das suas mazelas, que o ajuda nas horas mais difíceis da sua caminhada. Mas também precisamos entender que para Deus fazer essa obra maravilhosa, Ele espera que estejamos exercendo a nossa fé. Ele espera que estejamos sendo submissos, para sentir realmente a ação poderosa do Espírito Santo. Mas como isso, pastor? Se eu confio em Deus, se eu creio em Deus, no socorro divino para todas as horas da minha vida, eu faço como a Bíblia orienta, porque a Bíblia é a palavra de Deus para mim. Se eu não creio, se eu não tenho essa esperança, eu dou o meu jeito, eu faço do meu jeito e peço para Deus concordar com o meu jeito. Se estiver errado, Deus não vai concordar. Por isso que a Bíblia fala na carta de João, na primeira carta, se nós pedirmos a Deus conforme a sua vontade, Ele vai nos atender. A Bíblia diz que Deus atende as nossas orações. Mas é importante observar que Ele atende, sim, como soberano e Senhor. E Ele atende segundo a sua vontade, porque a sua vontade é sempre a melhor para nós. Muitas vezes nós esquecemos disso, porque nós colocamos a nossa vontade em primeiro lugar. Jesus ensinou o contrário. Jesus ensinou com a palavra: faça conforme a tua vontade. Se for possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. O cálice não foi passado, Ele realmente morreu na cruz por nós. Capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, então, diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiveres a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém alguns já dormem, alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E ao final, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo,
pois persegui a igreja de Deus. Então Paulo tinha esse sentimento de culpa ainda, porque ele foi um grande perseguidor dos cristãos da igreja. E ele então, com propriedade, ele fala, ele conhece agora esse contexto, porque os cristãos também estavam passando perseguições, por causa de anunciar, por causa de testemunhar da graça de Deus. Isso quer dizer, irmãos, que não basta dizer que Jesus ressuscitou e está tudo bem. Não basta dizer que Jesus está vivo e está tudo bem. Jesus ressuscitou no terceiro dia, Jesus está vivo. Mas Ele precisa estar vivo no nosso coração, na nossa vida. O mundo precisa ver esse Jesus vivo na nossa vida. Esse é o desafio. O mundo perdido precisa ver Jesus ressuscitado na nossa vida, comprometida com Deus, sabendo tratar das questões da dependência de Deus, das Escrituras, vencendo o mal através das Escrituras. Andando mais um pouquinho, você vai no versículo 12, e ele fala então dos questionamentos que aconteciam, do desafio também, que era negar a ressurreição de Jesus. E ele diz no verso 14, versículo 13 e diante: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsos testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. E aí então ele vai explicando a respeito disso. E no verso 19 ele diz aqui: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança em Jesus Cristo, Salvador, é para a vida eterna, é para esta vida e para toda a eternidade. Não vamos separar, não vamos achar que a esperança é só para o outro lado, depois de atravessar a cortina da morte. Não, a esperança é para hoje, é para vencer os desafios do hoje. E você e eu sabemos quais são os desafios que temos enfrentado nesses últimos dias. Nós sabemos, cada um em particular, as aflições que temos tido nesses dias. Mas essas aflições precisam ser vencidas e superadas através das Escrituras, do que ensina as Escrituras, da força que vem da palavra de Deus, do agir do Espírito Santo do Senhor, que traduz as verdades dele, da palavra, da Bíblia, para o nosso entendimento. Algumas pessoas parecem que ainda não entenderam o agir do Espírito Santo, e aí pensam que o Espírito Santo age através de uma energia, uma força, uma fumaça que entra na pessoa, e aí faz tantas barbaridades que nós encontramos aí, vendo em alguns lugares aí, noticiado no Facebook, na televisão, em todo lugar. O poder do Espírito Santo do Senhor, ele age na nossa vida através de traduzir as verdades de Deus para o nosso entendimento. E esse, uma vez agora entendendo essas verdades, alimentados por essa verdade, que o próprio apóstolo Paulo diz que é o poder de Deus para a salvação, é o dínamos.
nos permite então viver em consonância com a vontade soberana de Deus e nos regozijar a cada dia, porque Cristo se deu em nosso lugar. Após o verso 20, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ainda diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E até conversando com alguns dos irmãos seminaristas, eu falei com eles que tinha aqui uma questão teológica importante, e que o dia que eles fossem de repente passar por um concílio, para eles estarem atentos, porque talvez venha uma pergunta da seguinte forma: quem morreu na cruz? Foi o homem Jesus? Foi o Jesus homem ou Jesus Deus? Quem morreu na cruz do Calvário por nós foi Jesus homem, como a carta dos Romanos afirma e como aqui a Bíblia fala, na carta dos Coríntios. Por quê? Simples. Deus não morre. Se Deus morresse, não seria Deus. Então quem morreu foi Jesus homem, pelos homens, através do poder de Deus. E Ele ressurgiu dentre os mortos, através do poder de Deus. Nós lemos aqui no capítulo 4, 2 da carta aos Coríntios, dizendo que foi Deus quem o ressuscitou dentre os mortos. E aqui a Bíblia está dizendo para nós: visto que a morte veio por um homem, foi Adão. Lá em Romanos cita que foi Adão, né? E aqui então diz por um homem, foi Adão. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Esse homem que morreu por nós, chamado Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus, ele não tinha pecado, ele não pecou, ele foi totalmente santo. Mas no momento que ele vai para a morte, ele vai sozinho. Ele vai na dependência de Deus, mas vai sozinho. E por essa razão é que no Getsemane ele chora, ele questiona com Deus, ele pede a Deus, ele sente o peso dos pecados, ele chora gotas de sangue pela agonia, e ele vai à cruz e é crucificado por nós em obediência, para que cada um de nós tivéssemos vida. Isso já foi bem falado aqui nesse mês, e a minha parte é lembrar e ressaltar sobre a ressurreição. Mas é importante, né? É difícil separar tudo isso. É importante lembrar disso diariamente, porque em algum momento parece para você e para mim que a vida é muito difícil, a vida é muito dura, a vida é muito ingrata, o sofrimento é muito grande, eu não posso suportar, o peso é muito grande. E é verdade, há momentos que o peso é imenso, a angústia é imensa, a solidão é imensa, o sentimento de abandono é imenso. Mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, para a sua morte, para a sua cruz, para a ressurreição de Jesus, e lembramos, e entendemos, e aceitamos, porque não basta entender, não basta o intelecto funcionar, porque o mundo quase todo intelectualmente aceita que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. A própria
Rede Globo passou sexta-feira à noite, se me falha a memória, ou ontem, um filme sobre o céu e sobre a vida de um pastor, do seu pastoreio, a sua batalha lá no pastoreio, com a sua família, o seu filhinho que teve quase a morte, e o filhinho, depois que veio à vida, né, ele disse que ele viu o céu, e que ele viu Jesus, e ele viu a irmãzinha dele que tinha morrido na barriga da mãe antes de nascer, e que ela estava feliz e que abraçou ele. Por que estou citando isso? Porque a Rede Globo passou. A Rede Globo não gosta de passar nada sobre o pastor, só quando é coisa ruim. A Rede Globo não gosta de passar nada sobre a igreja evangélica, só passa quando é coisa ruim. Mas passou, e um filme muito legal. Já esqueci o nome, não sei se vocês entenderam. O Céu é de Verdade. Ah, obrigado, irmãos. Obrigado. Assistiu, mais alguém assistiu aí? Levanta a mão, por favor. Eu assisti, o Rodrigo assistiu, Michelle assistiu, o João assistiu. Legal o filme, né? Então você depois pode ver o filme, você vai gostar, tá? E rapidinho, só porque mostrou a aflição do pastor em igreja. Quando o pastor falou, chegou lá de manhã, né, para pregar, disse: irmãos, eu também tenho dúvida. E aí leu a palavra, conversou com os irmãos, abriu o coração para a igreja. E aí eles viram aquele homem, pastor frágil, pastor que tem dúvida. E aí eu reuni um grupo de irmãos, não queria mais o pastor, queria que ele fosse embora, porque o pastor é de carne e osso. Então muitas vezes, irmãos, precisamos ter cuidado, porque às vezes a igreja não quer um pastor de carne e osso, ou um líder, né? Isso serve para toda a liderança. Mas nós precisamos ser de carne e osso, de emoção, porque lidamos uns com os outros da mesma forma, porque todos, né, todo ser humano precisa ser assim. Mas vamos finalizar para celebrar a nossa ceia do Senhor, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Vamos terminar. Verso 20: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Ou seja, Deus está acima de tudo, de todos, né? Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho, observe, irmãos, quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Quando Jesus voltar, vai ser assim. Ele vai finalizar toda a obra de redenção da humanidade. E o verso 35 em diante esclarece para nós também o que Jesus Cristo fez para nós na cruz e ao ressurgir ao terceiro dia. O grande legado que Deus nos deu para superar todas as situações.
para mostrar que nós somos mais do que vencedores através de Jesus, para mostrar que nós não devemos estar presos a esse tempo, presos a essa existência, como se não existisse a vida eterna, para que sejamos realmente cooperadores, como Paulo fala, como a Bíblia fala, para que sejamos também testemunhas diariamente, para que não estejamos preocupados apenas com o nosso interesse, mas lembrando dos outros, que nós vivemos numa irmandade e precisamos auxiliar diariamente uns aos outros, com as oportunidades, com os recursos que for possível. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato. O que semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves, e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção. Essa palavra corrupção significa corpo que será destruído, que será comido pelas minhocas, que vai virar pó, que vai dissolver. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Verso 51, verso 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta.
A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo aqui está dizendo nós, no sentido de que os que ficarem vivos, os que estiverem vivos quando Jesus voltar, não vai precisar de ser sepultado, não vai passar pela morte, como, já vai ser imediatamente transformado. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Que a minha fé, a sua fé, a nossa fé seja cada dia mais e mais fortalecida, para vivermos esta esperança maravilhosa, vivemos a vida abundante que Deus tem para cada um de nós, confiando, obedecendo, e lembrando todos os dias que está garantido para nós esta vida plena, esta vida abundante, através de Jesus Cristo. Que nossos corpos ressuscitados, eles já ressuscitarão transformados, espirituais, plenos, à semelhança de Jesus. Jesus é o primeiro a abrir o caminho para todos nós. Mas vamos lembrar que há um traço nisso aí. Um traço. Através do nosso novo nascimento, no dia do nosso novo nascimento, até o dia da nossa redenção. Esse traço é a nossa vida, a nossa existência. Enquanto nós estivermos nesse traço, cabe a nós cumprir o que Deus determinou na sua palavra, porque todos nós vamos dar conta diante do Senhor. E que seja assim, para a glória de Deus. Nós vamos convidar os irmãos diáconos, por gentileza, convidar a equipe de louvor. Para a ministração nesse momento, nós vamos ter a nossa celebração da ceia. Gratos a Deus por tudo que Ele tem nos dado nesse dia, nesse tempo. Queremos convidar todos que estão conosco, todos que já passaram pelo batismo, os irmãos, porventura, são membros de outra igreja que estão conosco, recebam o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso convite também para celebrar a ceia do Senhor conosco. A mesa é do Senhor. E é para os filhos de Deus participarem, para os servos de Deus, os seguidores de Jesus Cristo. Então nós convidamos, se você já é membro em outra igreja e batizado, em comunhão, fique à vontade.
Aqueles que ainda aguardam o batismo, estão aguardando o batismo, nós aconselhamos esperar para celebrar a ceia e participar após o batismo. E se ainda não entregou a ficha pedindo batismo, fique à vontade para entregar. Aí cada caixinha do banco tem uma ficha intitulada Minha Maior Decisão. Essa ficha é para todas as pessoas marcarem aí a sua decisão. Decisão de filiar-se à nossa igreja, vindo de outra igreja. Decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Decisão de reconciliação, porventura está afastado da comunhão. Decisão de pedir batismo. É só você pegar essa fichinha, ler a oração que está aí, concordar com ela, colocar o seu nome, marcar direitinho e fazer chegar até nós, através da recepção, através de outro irmão da igreja, qualquer um irmão da igreja, ou também trazendo na hora da consagração e entregando aqui à frente também. Fique muito à vontade. Quando essa ficha chegar até nós, nós vamos então fazer contato e orientar a respeito da sua caminhada com Deus, da sua caminhada ministerial, da sua caminhada através da Segunda Igreja Batista. Essa ficha, ela serve como primeiro contato nosso, para começarmos então a nos conhecermos melhor. Que Deus abençoe a cada um. As crianças vão estar participando também. E aí eu quero pedir cada criança para sentar perto da mamãe, do papai, ou do vovô, da vovó, da titia. Não fique criança separada sozinha, porque as crianças precisam de assistência da família. E é bom também que a família esteja reunida, né? Se tiver a possibilidade da família estar junto aí no banco, fique à vontade. Esse é um momento muito legal de comunhão, gostoso, para estarmos participando. As crianças nós temos sempre aconselhado, as crianças até completar 7 anos. Já completou 8 anos e diante, nós aconselhamos a não participar da ceia e já providenciar para pedir o batismo, ok? Então fique à vontade aí com os papais, as crianças sempre aí até completar os seus 8 anos de idade, porque entendemos que com 8 anos de idade já tem todo o entendimento necessário a respeito da salvação. E é preciso estar trabalhando isso. Então, os pais vão estar orientando cada dia os pequenos, assim como a igreja orienta. Vamos estar orando nesse momento. E após a oração, com a ministração, os irmãos diáconos vão estar distribuindo os elementos para a nossa participação. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse dia, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo que nos permite, tempo de gratidão, tempo, ó Deus, de reflexão em toda a Tua palavra bendita. Nos ajude, ó Deus, a caminhar segundo a Tua vontade. Nos abençoe, ó Deus, a cada dia. Abençoe a nossa comunhão. Perdoa as nossas faltas. Acrescenta, Deus, a cada dia a nossa fé. Nos enche, ó Deus, cada dia mais de esperança, de convicção nas Tuas verdades. Abençoe, ó Deus, cada pessoa aqui nesta hora, cada família. Traga, ó Deus, a
tua paz, traga refrigério, traga, ó Deus, alegria, traga, ó Deus, esperança, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado pelo privilégio que nos dá, Senhor, de sermos os teus filhos escolhidos do Senhor e ter a oportunidade de sentar-nos, ó Deus, à mesa do Senhor, para celebrarmos a ceia do Senhor, em cumprimento à tua palavra, em cumprimento às Escrituras. E nós assim fazemos, Pai, pedindo que, ó Deus, ao participarmos desse culto, que, ó Deus, a mensagem aqui transmitida possa, ó Deus, constranger os corações, para que aqueles que ainda não puderam fazer desta forma possam também, ó Deus, nesta noite serem despertados, para breve poder participar também com a mesma intensidade. E nós pedimos a tua graça sobre cada um, no nome de Jesus. Amém. Vamos então, irmãos, fiquem à vontade. Seja bendito o Rei, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis este sangue
ti confessamos e seguimos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Glória a Deus, aleluia. Convidar o pastor Hélio, por favor, para estar aqui com a gente. Convidar os irmãos seminaristas também para rapidamente estar aqui conosco. E se algum dos irmãos não recebeu algum elemento, por favor, é só levantar a mão. Os irmãos, por favor, tem alguém lá, mais visita, levantando a mão lá para ser servido. Pedir lá, por favor, 2 irmãos para estarem lá com o pão e com o vinho. Ele quer um pãozinho. E Jesus mandou dar pão a quem tem fome, né? Se alguém mais precisa ser servido, é só levantar a mão, meus irmãos vão também fazer da mesma forma. Aqui está a igreja do Senhor Jesus. Aqui estão os irmãos diáconos, que são oficiais da igreja, como a Bíblia fala, e também são os seminaristas que estão no curso de teologia para ser líderes das igrejas, para ser pastores, pastora, o que Deus determinar. E que Deus abençoe cada dia a igreja, que possamos amar estar juntos, estar em comunhão, possamos amar a Bíblia, a palavra de Deus, e procurar cumpri-la com muito esforço a cada dia, mesmo com as nossas limitações, que Deus conhece muito bem, mas que o nosso desejo seja muito grande de estar fazendo cada dia a vontade do Senhor.
Nós vamos participar nesse momento da celebração da ceia, como os irmãos já têm ouvido nesse mês. E ainda, como a palavra de Deus nos diz na primeira carta aos Coríntios, diz assim, versículo 23 do capítulo 11 da primeira carta. O apóstolo Paulo está falando à igreja de Corinto. Ou seja, o Espírito Santo de Deus falando através de Paulo lá aos Coríntios e falando conosco hoje. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos fazer agora, com muita gratidão, nesse momento, participando do pão que simboliza o corpo de Cristo dado por nós na cruz do Calvário. Como diz a Bíblia aqui, que após ele também tomou o cálice e declarou a nova aliança no seu sangue. Aqui o vinho simboliza o sangue de Jesus vertido por nós na cruz do Calvário, que nos garante que nós estamos limpos, salvos e remidos através do sangue de Jesus vertido por nós. Eu convido você a ficar muito à vontade agora, e num gesto de comunhão, se quiser trocar com a esposa que estiver do seu lado, com o filho, com o irmão, a irmã, quem estiver do seu lado, se você puder, vamos estar tocando o cálice. Minha esposa, por favor. Façamos então, em nome de Jesus, com muita alegria, com muita gratidão. Pastor, entra para nós, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito e amado, nós louvamos o Teu nome, Pai, por esse momento importante, único e que traz tanto crescimento para a nossa vida, Pai. Nós louvamos o Teu nome pela Tua igreja reunida aqui nessa noite. Nós louvamos o Teu nome pelo privilégio de sermos chamados filhos do Senhor e de participar desse ato memorial nas nossas vidas. Desse ato que traz, ó Deus, restauração, desse ato que traz vida, que traz motivação na nossa caminhada espiritual. Nós louvamos o Teu nome pela cruz de Cristo, pelo sangue derramado na cruz de Cristo, pelos nossos pecados, pela nossa vida. Nós louvamos o Teu nome pelo Teu corpo moído, pelo corpo de Jesus Cristo esmagado na cruz do Calvário, pelas nossas vidas. E hoje nós estamos aqui, ó Deus, pela Tua misericórdia, por conta da Tua graça, desfrutando e relembrando o ato de Jesus na cruz do Calvário. Nós queremos dizer ao Senhor que nós o amamos, porque o Senhor nos amou primeiro, entregando Jesus na cruz por nossas vidas. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, porque nós erramos, falhamos, mas nós temos o temor do Senhor sobre as nossas vidas e o Teu Espírito Santo que intercede por nós a cada dia, mesmo sendo cada um de nós pecadores. Nós louvamos o Teu nome por esse sangue que nos lava, que nos torna branco, Deus, alvos como a neve. Glórias ao Teu nome, porque nós podemos desfrutar disso. Queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que esse sangue continue trazendo vida, aonde parece não ter mais condição de ter vida. Que esse sangue, ó Deus, que esse ato, que esse gesto
possa realmente continuar trazendo restauração nos lares, nas casas, nas igrejas e nas nossas vidas em Cristo Jesus. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conceda a tua graça, a tua misericórdia, para que nós possamos continuar a nossa caminhada alicerçados no ato de Jesus na cruz do Calvário. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe, ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando, porque nós somos completamente dependentes do Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude a cada dia, porque sem o Senhor, sem lembrar desse ato, sem viver esse ato, nós não somos nada, não somos dignos de ser chamados seus filhos. Por isso nós pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia e compaixão para com as nossas vidas a cada dia, porque nós amamos o Senhor em Cristo Jesus. Amém. Assim, queridos, nós estamos despedindo desta noite, encerrando nossa celebração, agradecendo muito a presença de todos vocês, agradecendo a atenção e desejando que estejamos juntos durante a semana nas atividades da igreja, através dos pequenos grupos, no culto de quinta-feira e nas programações que seguirão ainda esse mês, no próximo domingo, na próxima quinta-feira, no próximo domingo. Queremos agradecer a Deus também pela vida dos aniversariantes. Aniversário recebe o nosso carinho, nossa gratidão, recebemos parabéns. A Beatriz está fazendo aniversário hoje, o Gabriel também, filho de irmão Geraldo da Leila. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe os irmãos que aniversário, irmão Ari, aniversário desse mês. Os aniversários desse mês recebam o nosso carinho, o nosso abraço, nossos parabéns. A cantina vai estar funcionando também agora, após sairmos aqui do culto. E hoje tem caldo de aipim, tá? Caldo de aipim. Vamos estar pedindo oração, irmãos. Além dos pedidos de oração que tem chegado a cada dia, tem pedido para o João Paulo, filho da Ana e do Paulinho, que está internado por razão de queimaduras. Ele está precisando das nossas orações. Lembra dele, João Paulo, nas suas orações. Deus abençoe a todos. Uma semana de muita paz e de muita alegria e muitas realizações para a glória de Deus. Vamos estar à porta.